Marcos 10, 17 a 31 e o versículo-chave, o versículo 21 diz assim, ó. Jesus olhou para ele com amor, e disse... A gente tá falando aqui do moço rico. Tá lembrado que alguns pontos que eu peguei aqui, né? Que Jesus tá ali, enfim, com a multidão. E esse jovem rico, primeira coisa, ele se chega a Jesus. A Bíblia não fala que Jesus chamou ele, a Bíblia não fala que alguém trouxe ele. A Bíblia fala que Jesus estava saindo já de viagem, né? E esse homem veio correndo e se lançou, se ajoelhou em frente de Jesus e perguntou para ele, bom mestre, o que tenho que fazer para herdar a vida eterna? E aí você já conhece a passagem, se você não conhece, vai ler. Mas o que eu trouxe aqui para você foram alguns pontos que me chamaram a atenção. Em primeiro, ele chegou em Jesus por vontade própria. E isso mostra duas coisas. O tamanho da sede espiritual que esse cara tava. E, segundo, a sinceridade do coração dele. Porque, cara, nada me faz compreender esse comportamento dele de primeiro se chegar até Deus, até Jesus, com a sinceridade, mostrando realmente que ele tinha tudo, mas estava faltando algo. E depois que ele recebe uma resposta que ele não curtiu muito de Jesus, ele se levanta e sai embora triste. A Bíblia fala que ele sai triste. Por quê? Porque o que Jesus pediu para ele fazer foi, vai lá, né? Você já faz tudo certinho, já é um cristão legal, bacaninha. Então vai lá agora e vende tudo que tu tem e dá isso pros pobres, né? Dá o dinheiro aos pobres. E aí, perceba que ele sai triste por quê? Porque Jesus tocou num ídolo do seu coração. E, sabe, algo que me chamou muita atenção aqui é que Jesus olhou para ele com amor. Perceba que a maioria das vezes, quando nós recebemos um pedido de Deus, né? Quando nós recebemos um pedido de Jesus, se você já passou por essa experiência de ser cobrado de algo, ou de Jesus te pedir algo que para você parece muito difícil, perceba que a maioria das vezes nós agimos como esse jovem. Nós interpretamos o pedido de Jesus como se fosse uma perda para nós, como se fosse uma opressão. E quando nós interpretamos um pedido de Jesus pra gente largar um hábito, pra gente trocar um costume, pra gente deixar de fazer alguma coisa e fazer outra, ou pra gente tomar a iniciativa e fazer algo que nós não estamos habituados, muitas vezes nós interpretamos esse pedido como uma perca. Por isso que às vezes é tão difícil aceitar um pedido ou obedecer, porque nós interpretamos isso como algo que está sendo tirado de nós, e não como um cuidado de Jesus. Eu estava aqui estudando e eu estava analisando que, poxa, cada mandamento, se você for olhar, estuda depois, se você for olhar, cada mandamento de Jesus, ele diz respeito, ele mostra um cuidado de Deus conosco. Então, só um exemplo para você captar aqui a mensagem, para você ficar pensando nesse dia. Quando Deus fala ali sobre o divórcio, né, que é proibido o divórcio, eu não estou entrando aqui em questões profundas para discussão, só quero que você pense, que você raciocine que assim como esse mandamento de divórcio, estou aqui expondo minha vida para você, são todos os outros. Porque, primeiro, o mandamento do não divorciar não é que Jesus está te impedindo, Deus está te impedindo de casar com outra pessoa, de conhecer outras pessoas, ou mesmo ali da questão da fornicação, né, de não ter relação com outras pessoas fora do casamento, de se casar virgem, casar pura, né? O que é essa questão? A questão do cuidado com o seu coração. Olha como em tudo tem a questão do cuidado. Não é perca para você de prazeres do mundo. É cuidado com você. Cuidado com o seu coração. Porque a questão do divórcio ali. Você acha que alguém casa para separar? Não casa. A questão é que o divórcio ser proibido é para evitar sofrimento. E eu digo com conhecimento. Com causa própria, porque quem sofre uma causa, né, um divórcio, principalmente são os filhos. Conseguiu entender como tudo diz respeito ao cuidado que Deus tem com nós? Evitar que nós soframos, porque lá na frente a gente não sabe o nosso amanhã, mas Deus sabe. Aqui, Jesus olhou com amor para esse jovem. Jesus não precisa dos bens do jovem, Jesus não precisa do dinheiro do jovem, Jesus não está nesse contexto tirando algo do jovem, mas o jovem interpretou como se fosse uma perca, e por isso ele ficou triste, por isso ele se entristeceu e saiu fora. Por quê? Porque Jesus tocou no ídolo do seu coração. E aí perceba que aqui, ó, o pedido de Jesus para ele não era para tirar um bem dele, era para libertá-lo da prisão que esse ídolo, que no caso do jovem aqui era o dinheiro, que o ídolo estava o prendendo, estava tirando a liberdade dele. Então ele tinha tudo, mas ele era preso ao dinheiro. Então, psicologicamente falando, se a partir de hoje
nós treinarmos os nossos pensamentos para entender que quando Jesus nos pede algo, nós podemos pensar de duas formas. Ou a gente pensa, Jesus está tirando algo de mim, Jesus está me pedindo demais, não sei se estou preparada para isso. Ou eu posso pensar da segunda forma, do que Jesus está me protegendo que eu ainda não estou entendendo. Você percebe como a forma que você pensa gera a emoção que você vai sentir e automaticamente resulta no teu comportamento. Então, se eu treinar os meus pensamentos para entender que Jesus está me protegendo de algo que ainda é invisível para mim lá na frente, eu passo a entender e obedecer por liberdade, quando eu entendo que é um cuidado de Jesus comigo. Se eu interpretar tudo, mandamento, doutrina, pedido de Jesus, se eu interpretar tudo isso como uma forma de controle sobre mim, automaticamente eu vou renunciar, automaticamente eu vou sentir medo e vou ter resistência. Diferente de que, se eu entendo tudo isso, né, o pedido de Jesus para mim como um cuidado, eu vou me sentir livre para obedecer por amor. Eu vou sentir essa questão da liberdade. Peraí, realmente ele me ama, eu sou amada, eu tenho liberdade para seguir os caminhos de Jesus com liberdade, com amor, me sentindo amada. E aí eu anotei aqui para finalizar. Cada mandamento, renúncia ou pedido de Jesus é uma prova de amor por você e não de opressão. Jesus te quer livre.